Fala, meus queridos! Show ou não show? Eu sou a 10, está no ar o Quinto Vento, podcast sobre o Atlético Paranaense, produzido em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa 2 vezes por semana pelo YouTube e também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador aí de podcasts favorito. Você pode participar conosco, assim como o nosso convidado vai participar hoje. É só entrar no nosso canal do Telegram, t.me/oquintovento, e mandar o seu áudio sobre o tema ou avisar que você quer participar ao vivo com a gente, que a gente te chama sem problema nenhum. É só ter uma camiseta do Atlético e conexão na internet. E um pouco de QI também, você tem que conseguir falar, né? É importante você saber falar. Comigo aqui, Marcos Guérios. Tudo bem, Marcão? Salve, Adé, todo mundo que está acompanhando nos agregadores e também no YouTube. Um salve exatamente, se vocês quiserem participar com a gente, manda aí nos comentários, manda lá no grupo do Telegram principalmente, interajam com a gente, que vocês podem estar aqui falando. Se vocês odeiam a gente, não concordam com nada, a gente também pode chamar vocês, não fiquem acanhados. Interajam e vamos falar bastante de Atlético, né, que é o objetivo. Exatamente, e hoje um dos participantes é o Guilherme Voidella. O Voidella é um dos meus grandes parceiros de pré-jogo, né, Voidella? Tá com saudade ou não? Saudade, hein? Satisfação tá falando com vocês aqui no podcast Quinto Vento. Saudade de uma cervejinha pré, durante e pós-jogo, hein? Ah, Pia, nem me fale. Dá mais saudade do que do jogo, né? Principalmente quando o Carlos Eduardo entra, mas dá mais saudade do chopp lá do que do futebol. Nossa, do Atlético Paranaense. Isso é uma das coisas que a gente falou semana passada, no outro programa, se você quiser ver, inclusive. Nosso outro programa, a gente debate justamente esta saudade maldita que não nos deixa de ir ver o Atlético na arena. Eu tava rezando Vocês lembram do Atlético e Rio Branco? Que foi o último jogo que o Atlético jogou. Eu tava rezando pra ter um Atlético e Rio Branco de novo. Nossa. Com torcida, né, obviamente. E você, Voidella, tá com saudade do... O Voidella é daqueles que toma corote antes de ir no jogo, né, Voidella? Cara, uma pena que eu atrasei o meu áudio do podcast passado, porque eu... Não sei se você chegou a ouvir quando eu te mandei. A diferença do meu pré-jogo pro seu é que em jogo importante eu chego com um corote ou com uma vodka barata, né? É o terror daqueles carinha com carrinho lá. Eles saem caçando corote. Corote, quanto mais diferente a cor, melhora o gosto. É isso, Voidella? Quanto mais forte, mais corante, melhor faz pra saúde. Desentope tudo, né? Libera, Jesus. Vamos lá, Marcão gravou o nosso tema dessa semana. Vamos ouvir aí o material do Marcão. Sempre que entra no Campeonato Brasileiro, o Atlético nunca é colocado como favorito. Até mesmo a nossa torcida sabe da dificuldade do Brasileirão e acaba não botando fé no Furacão como um dos postulantes ao título. Realmente, em um campeonato com 38 jogos, onde a regularidade é o que acaba sobressaindo, nós sabemos que os elencos mais caros acabam tendo melhores rendimentos e conseguem mudar jogadores sem perder a qualidade. Mas mesmo sabendo de toda a dificuldade com relação a grandes elencos, será que realmente não conseguiríamos repetir uma campanha como em 2004? Nos últimos anos mudamos de patamar e estamos constantemente brigando na parte de cima da tabela, ano após ano beliscando vagas na Libertadores com mais frequência que times com mais investimento que o Atlético. Em 2013, chegamos a disputar, mesmo que timidamente, o título com o campeão disparado daquele ano, o Cruzeiro. Será que em 2021 podemos mais? Podemos sonhar que seremos campeões? Nossa estrutura e história moderna dizem que sim. Nosso elenco já aparenta o contrário, pela carência em algumas peças em alguns setores. Dentro da história recente e em um campeonato que atualmente vem animando os torcedores pelo desempenho do Atlético, a pergunta do programa de hoje é: o Atlético tem condição de ser campeão brasileiro? É isso aí, Marcão. O que o Atlético faz no Brasileiro? Somos turistas ou não? Temos condição, Adé? A pergunta que fica o Atlético já tem aí há muito tempo um projeto de ser o campeão mundial em 10 anos e tudo mais, tá expirando já. Falta 3 anos, 2024, né? 2024, 2024. E a gente sempre
fala disso e a gente vê, né, nos resultados recentes do Atlético. A gente vai passar por esses números depois, mas a gente vê, você sabe, torcedor, que o Atlético vem melhorando de desempenho no Campeonato Brasileiro. A gente nunca disputou tantas vagas de Libertadores como a gente vem disputando nos últimos anos, e isso é muito por conta do projeto de futebol do Atlético e de tudo que envolve o clube, né? Um clube muito organizado, um clube com uma boa gestão financeira, que investe na base, cria os jogadores e tudo mais. E daí que vem a pergunta. Chegamos no nosso teto? Esse vai ser o Atlético? Porque, como todos sabem, para você ser campeão brasileiro, você precisa ter um bom elenco. Você precisa investir um pouco a mais. Não precisa fazer loucuras, que nem no caso lá do Cruzeiro, mas você precisa investir um pouco a mais. E acho que, para mim, o primeiro debate dentro dessa questão, conseguimos ser campeões brasileiros? Temos condições de ser campeões brasileiros nesses pontos corridos? O Atlético, ele podia melhorar esse investimento em elenco? Ou a gente tá no caminho certo e do jeito que a gente vai fazer a gente é campeão brasileiro? Para mim, a primeira dúvida é essa. E aí, Voidala, o que você acha? Você acha que esse projeto dá para vingar um campeonato brasileiro? Ou ainda carece um pouco mais realmente dos investimentos, fazer o que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro fazem normalmente? Cara, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que hoje a gente falar do Campeonato Brasileiro de 2021 é utopia ainda a gente pensar que vai manter rendimento. Enfim, o começo foi muito bom, mas a gente já consegue ver o Palmeiras chegando, a gente consegue ver o Flamengo, o Galo. Acho que nessa vou dar uma de autuarizinho agora, mas nessa maratona de quarta, sábado, terça, sábado, quarta, domingo, pro resto do ano a gente não tem contão ainda pela falta de elenco, pela falta de jogadores, mas eu digo mais questão numérica, eu acho que não é questão de investimento, veja, esse ano a gente conseguiu contratar boas peças baratas. Acho que o dia que a gente conseguir investir em mais peças baratas, a gente tiver condições, não sei se é o caso ainda, de ter umas 3, 4, 5 peças, aí a gente pode tentar comparar aí, quem sabe, com 2004, 2013. Será que é mais ou menos o que o Bragantino tá fazendo, será? Não trazer uns caras valendo 1 milhão, mas trazer 3 por 300, assim, por exemplo. Cara, é um pouco do que o Bragantino faz, mas eu acho que tem, pra mim, questões muito pontuais nisso. Primeiro é a manutenção desses caras, né? O Atlético até consegue trazer os caras bons, mas eles normalmente acabam se destacando muito no ano e saindo e não tem nem como segurar. Que foi o caso do Bruno. O Bruno é um grande exemplo disso, o Lodge também, porque os caras começam a jogar muito no Atlético, e você vê que se você segurar um pouquinho, você consegue, que é o que o Bragantino tá fazendo com o Claudinho, por exemplo. Deve ter recebido um monte de propostas para sair, mas os caras acabam conseguindo segurar, mas também eles têm uma empresa gigantesca por trás que tá injetando dinheiro. O Atlético não tem tanto isso, então acaba vendendo mais jogadores. Mas eu acho que essa diferença, para você dar esse salto para poder ser campeão, você precisa ter ali caras no elenco que vão ganhar mais do que os outros, que vão resolver nas horas que tem que ser resolvido. E nem digo ganhar muito mais, porque o Atlético mesmo já teve um ponto ali na sua história que foi a contratação do Marco Ruben. O Marco Ruben era um jogador que, quando chegou pro Atlético, é o tipo de contratação de time que quer ser campeão. É um cara que o Atlético conseguiu convencer a vir pro Atlético, já de tinha... carro? Convencer a vir mas de daí carro. É uma coisa dele, né? O Atlético consegue convencer o cara a vir jogar aqui, e é um cara com uma carreira consolidada, é um cara que veio e resolveu. O Atlético dificilmente consegue fazer esse tipo de movimentação no mercado. E pra mim é isso que separa um bom projeto de um projeto de time campeão brasileiro, especificamente, né? Porque a gente tá falando de um campeonato de 38 jogos, que tem as copas no meio, que você acaba poupando um jogador ou outro. Então, nesse elenco do Atlético de 2019, que pra mim é um dos melhores elencos dos últimos anos, a gente tinha um jogador que hoje é reforço no River, né? No banco. Então você vê que essa montagem de elenco com... Que é o Brian Romero. Que é o Brian Romero, exatamente. Não falei o nome, vai mas... tomar no cu. Enfim, vocês sabem muito bem quem... Aqui não esbanjou um bom futebol, mas também se ia botar o Rony no banco pra botar o Brian Romero, não tinha nem como. Desculpe, cara, eu preciso fazer um parênteses. Que a gente dá esse exemplo do Brian Romero, que, assim... a gente não pode falar que ele jogou mal no Atlético, né? Eu acho que a gente não pode falar nada do Brian Romero. Mas eu acho que dá pra falar sobre
o próprio Ítalo no Bragantino. Então, além de você ter um elenco, você tem uns caras que de repente os caras acertam, né? Sim. Cara, o Ítalo, todo mundo sabe que ele é um cara que enganou muito no próprio interior de São Paulo, que é o que ele tá fazendo hoje, mas eu acho que é isso, cara. Deixa ele no interior de São Paulo, ele tem que jogar em Bragança Paulista, ele tem que jogar em Prudente lá, como é que é o nome da cidade do Grêmio Prudente? Presidente Prudente. É Barueri? Presidente Prudente, né, que era. Mas, assim, tem uns caras que não são tão bons que encaixam. Por exemplo, o Brian Romero, assim, que é um cara que não é um AIS, mas não encaixou tanto aqui, encaixou lá no... Onde que ele tava jogando? Agora do River. Não, antes dele ir pro River. Defensa e Justiça. Defensa e Justiça. Assim, tem que ter também, assim, mas tem que dar sorte além de tudo também. Mas só pra completar o raciocínio, além dessa sorte em reforços pontuais, eu acho que o Atlético ainda não se movimenta no sentido de esses reforços pontuais serem mais gabaritados, sabe? Eu acho que é isso que separa mesmo o Atlético de você começar o ano, porque hoje, acho que vocês dois concordam comigo, hoje o Atlético entra no campeonato como um postulante direto à vaga na Libertadores. Isso é fato. O Atlético entra hoje pra brigar por Libertadores. E isso já é um passo, porque antigamente a gente entrava para brigar para não cair e tudo mais. Isso já é um passo que a gente deu ao longo da história. Agora, pra mim, esse segundo passo de entrar... Não, agora está no nível de Atlético Mineiro, Palmeiras e tudo. Passa por essas contratações pontuais de jogadores mais gabaritados. O exemplo, pra mim, direto é o Marco Rubio. Foi a grande... E o Terence também. Foram as grandes contratações que o Atlético foi lá e pegou caras que estavam desempenhando um bom futebol e contratou eles no momento para vir ajudar a dar retorno direto. Então, pra mim, esse que é o grande pulo ali que o Atlético tem que dar para efetivamente fazer esse projeto de base virar um projeto para ser campeão brasileiro. Exatamente, e assim, você deu um exemplo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro ele foi bicampeão brasileiro, gastou o que não tinha e hoje em dia todo mundo sabe onde o Cruzeiro tá. E é legal um dado pra gente lembrar que desde 2003, quando começaram os pontos corridos, o único time fora Rio e São Paulo que foi campeão do brasileiro foi o Cruzeiro. 2003 e os 2 anos que eles foram campeões, exato, que é 2016, 2017? Não, 14, 15. 14, 15? 13, 14. 13, 14. Então, você vê que como esse abismo é gigantesco, né? E que é o que eles tentaram fazer, conseguiram ganhar, mas depois a conta veio, né? Como esse abismo com relação ao eixo em São Paulo, ele é muito grande, né? E, Voidela, você acha que a saída do Atlético tá em venda de jogador? Você acha que o Atlético consegue reverter essa diferença de investimento desses times do Rio e São Paulo com o jogador da base mesmo? Você vê alguma saída que não seja essa pra gente postular alguma coisa lá em cima? Cara, a gente foi criado nessa engrenagem, né, de que nosso jogador de base é quem vai render o nosso futuro próximo, né? Eu acho que é a escadinha porque o Marcão falou agora. A gente tem que sair de algum lugar, né? A gente não tem a mesma arrecadação de televisão, a gente não tem a mesma arrecadação de patrocínio. Isso aí, historicamente, talvez a gente nunca tenha, né? Embora agora, lei do mandante, etc. Talvez a gente nunca chegue num patamar, Rio-São Paulo, enfim. Agora, a engrenagem que foi exposta pra gente agora, nessa era dos 4 ventos, é que a gente precisa tirar esse dinheiro de algum lugar e talvez seja realmente da base. O problema é que a gente não tem um Bruno Guimarães por ano, né? A gente não tem um Renan Lodge por ano. Mas eu acho que o caminho é esse, cara. Eu acho que até a própria movimentação aí, por exemplo, a última aí do Matheus Babi, todo mundo achou meio, não sei o quê. Esse moleque eu acho que tem muito a render e vai quintuplicar o valor dele. O problema é que é sempre a médio prazo, né, cara? É sempre a médio prazo. Aí a gente fica à mercê desse médio prazo chegar um dia, né? Mas eu acho assim que tem um diferencial da torcida do Atlético que eu acho que agora a gente tá começando a compreender mais esse tempo de evolução dos jogadores e entender o que o Atlético faz, né? Lógico que eu tô falando de uma maneira geral, né? Sempre o torcedor sempre vai ser muito revoltado pro imediatismo e tal. Mas assim, eu vejo que o Abner pode até ser um exemplo a ser dado com relação a isso, assim, né? O Abner, quando ele começou a jogar pelo Atlético, ele tava muito mal, ele fez jogos horríveis, assim.
mas a gente consegue ver no segundo, ele tá no segundo ano que ele tá aqui, né? É isso? É isso. 2020 não existiu na minha vida, então eu me perco. Mas, né, de perceber que o cara, de ano a ano, ele pode ir melhorando pra, de fato, dar um retorno lá. E o que é bom que o Atlético compra esses caras novos aí, o Babi não sabe nem falar ainda. Tem uma certa dificuldade com a palavra, né? Então, assim, você vê que é um moleque novo que tem tempo ainda, muito tempo pra melhorar, né? Não, e além disso, a expectativa que esses jogadores que vão subir carregam dos que saíram. Porque o caso do Abner é emblemático pra falar disso. O Lodge sai, a gente fica um ano com o Márcio Azevedo, que era um reserva bom, mas o Lodge ainda fazia sombra. Conseguimos ser campeão da Copa do Brasil ainda. Não é um mau jogador, sim, nunca foi. Sim. Mas, pô, ele entrou no lugar de um Lodge. Então, a torcida hoje ainda tem muito isso das partidas que o Lodge fez na cabeça, o próprio Bruno e tudo mais. Então o cara que entra no lugar deles sempre vai ter expectativa de ser o próximo Lodge, de ser o próximo Bruno. E como o Voidela falou, a gente não revela, infelizmente. Ia ser muito bom se a gente revelasse jogadores de nível Europa, titulares em grandes clubes europeus todo ano. E daí esses caras que vêm depois, por mais que eles tenham o nível, eles acabam não sendo jogadores, não correspondendo exatamente da maneira que a torcida quer. E daí a torcida pega no pé. E esse é um dos grandes problemas disso também. A gente tem casos que deram certo, mas a gente tem casos que não deram certo. Como o próprio Marcos Guilherme, que não é um primor técnico, mas era muita esperança pra torcida e tudo mais. E a torcida, não digo nem que não teve paciência, porque ele teve mais de 100 jogos com a camisa do Atlético. Cara, eu já li isso na internet. Dela vai falar sobre o Marcos Guilherme. Eu já li na internet que esse moleque não teve chance suficiente no Atlético Paranaense, cara. Pelo amor de Deus. Ele teve mais de 100 jogos com a camisa do Atlético. Teve um ano, cara, que o Atlético colocava ele só em jogos fora. O Atlético fez isso. Ele era Parou de pôr ele em jogos. Então o Atlético tentou muito com o Marcos Guilherme. Não foi por falta de tentativa, né, Voidela? Você gosta do Marquinhos, Relâmpago Marquinhos? Destaque no Santos agora. 100% de acordo com você. Paciência tem limite, né, cara? Se me permite abrir um parêntese, há 2 ou 3 podcasts atrás, o áudio que criticava o Ítalo era meu, cara. Falei que foi o jogador que mais me fez passar raiva no Atlético, e olha agora, né? O cara fazendo gol a cada 3 dias. Ele é o artilheiro do Red Bull Bragantino. Tem essas coisas do cara dar certo em um lugar e não dar certo em outro, né? O Marcelo Cirino acho que é o maior exemplo disso, né? Sim, o cara dá que certo só aqui, joga pra no Atlético. nossa sorte, ele só dá certo. Exato. Aqui, né? E aqui o cara é o Pelé, basicamente, jogando. Então não tem muito o que falar. Mas, enfim, acho que o Atlético... A torcida do Atlético aprendeu a revelar jogador. Acho que ao longo do tempo, principalmente com as últimas safras, e entendendo o Campeonato Paranaense como um torneio para revelar jogadores, a torcida do Atlético acabou até gostando mais do Campeonato Brasileiro depois que começou a jogar com o time sub-23, né? Parece que tem mais graça o campeonato. E passa muito por isso. Mas, além disso, além de elenco, além de tudo, tem uma coisa que incomodou o Atlético e acho que hoje não incomoda mais, mas eu queria trazer pro debate, que é o peso da camisa que um campeão brasileiro precisa ter. 2004, a gente vai relembrar aquele jogo de Erechim. O Atlético ali... Não sei por que você faz isso comigo. Tinha tudo, cara. Ali era o jogo pra realmente ganhar o campeonato e dar esse passo pra frente. Ali, pra mim, não tem explicação pra você perder pro último colocado do campeonato. Até abrir mais uma cerveja. Campeão brasileiro, se não for camisa, né? Pesou, de alguma maneira o Atlético não conseguiu se colocar. Voidela, você acha que pro brasileiro vale essa mesma coisa da camisa como vale tanto pra Copas, né? Copas a gente vê muito disso, do time copeiro e tudo mais. Você acha que o Atlético já tem a camisa pra ser campeão brasileiro nos pontos corridos, né? Cara, eu tenho pra mim hoje, e numa situação normal aí, sem desfalque, uma situação normal, zerada, a gente bate de frente com os 19 times, nos 90 minutos. Eu acho que camisa não é um problema, eu acho que o problema tá em volta do que a gente falou até agora aí. A falta de material humano mesmo. O Atlético hoje é respeitado no Brasil, só o rival que fala que não. E a gente realmente acho que tem qualidade de ganhar jogos dos 19 times, principalmente em casa, bater de frente, jogar um futebol de tanta qualidade como tem o Palmeiras, como tem o Flamengo. A Copa do Brasil 19 mostrou muito isso.
contra o Flamengo, contra o Grêmio, contra o Inter, eu acho que a camisa não é mais um problema. Eu acho que as nossas conquistas recentes brecaram um pouco essa misticidade negativa que existia em volta do Clube Atlético Paranaense. E da onde que vem esse peso, né? Da onde que vem esse reconhecimento? Eu vejo que hoje em dia, assim, eu tô com um aberto aqui, eu vou falar pra vocês rapidinho, vou falar rápido pra vocês, porque todas as nossas colocações desde o começo dos pontos corridos, tá? O Atlético, então, a partir de 2003, eu vou falar os anos. 2003, 12º, 2004, segundo, cara, que tristeza. 2005, sexto. 2006, 13º. 2007, 12º. 2008, 13º. 2009, 14º. 2010, quinto, que foi um campeonato muito divertido pra mim, cara, pessoalmente. Acho que pra todos, né? Sim, foi muito. Porque a gente vinha, ó, 14º, 13º e 12º. A gente vinha, ao contrário, 12º, 13º e 14º. Em 2010 a gente ficou em quinto. Cagou, do total. nada. Então, foi um ano que a gente, fazia tempo que o Atlético não dava essa guinada. Daí te empolgou, né? Me empolgou em 2011, a gente ficou em 17º. Eu achei engraçado a gente ficar em 17º, a gente quase não caiu, que a gente ficou em todas as rodadas na zona de rebaixamento. Daí 2013 a gente ficou em terceiro e subiu na Série B. 2012, 2013 a gente ficou em terceiro com 64 pontos, indo pra final da Copa do Brasil. Também foi um ano muito empolgante. Um ano perfeito. Aí começa o troféu oitavo lugar, né? Em 2014 a gente ficou em oitavo, 2015 quase ficamos em oitavo, ficamos em décimo, 2016 ficamos em sexto, que até não lembrava que a gente ia ficar em sexto. 2017 a gente ficou em 11º, que foi um dos anos mais bosta aí dos últimos do Atlético. E daí 2018 a gente ficou em sétimo, 2019 a gente ficou em quinto e em 2020 a gente ficou em nono. Então assim, se a gente for fazer um apanhado dos últimos anos, assim, o Atlético está sempre na parte de cima da tabela. Então eu acho que hoje em dia esse reconhecimento, como eu comecei o meu raciocínio, esse reconhecimento ele vem da mídia e do que o torcedor espera, assim. Então todo ano, nesse momento, em 2020, eu acho que todo torcedor começa o Brasileiro falando, esse ano nós vamos ficar pelo menos em quinto pra cima. É uma torcida por vaga, né? Então assim, e é isso que a gente tá debatendo, o que falta pra... Porque eu acho que a torcida ainda tá tranquila com esse momento de você sempre tá ali ou pegando uma vaga para Libertadores ou lutando até a última rodada por uma vaga na Libertadores, né? O que falta para dar esse... A torcida gosta muito da narrativa Grêmio de ficar ali terceiro, quarto no campeonato, às vezes quinto, sempre brigando pela Libertadores, mas indo bem em Copa. Isso. Sempre chegando em semi, chegando em final de Copa. A torcida gosta muito desse Atlético, que briga em cima no Brasileiro, que não tem que se preocupar em Campeonato Brasileiro, mas que na Copa dá o resultado. E pra mim é esse o pulo que o Atlético tem que dar. Eu acho que o Atlético tem condição de estrutura, de gerenciamento financeiro e de metodologia de trabalho na base, de ser o clube que vai bem em Copa e vai bem no Campeonato Brasileiro com chance de título. Só que ainda tem esse pulinho, porque queira ou não, nosso elenco é curto. A gente vai acabar priorizando um jogo de Copa, priorizando um mata-mata, principalmente quando começa a funilar e que o Campeonato Brasileiro já começa a ficar mais tranquilo. Por exemplo, se a gente vê o Palmeiras abrindo 9 pontos hoje, já é de se começar a pensar em vamos poupar mais, estamos bem, estamos em terceiro e tudo mais. Que não é um papo que aquele negócio de vamos fazer 45 pontos e vamos ver o que dá. Nem tanto isso, mas mais o... Por exemplo, até essa rodada passada, com o Bragantino, até contra o Santos, até a rodada contra o Santos, existia muito o hype da gente ser campeão mesmo. Por mais que, não, mas a gente sabe, o campeonato é longo e tudo mais. O torcedor, ele olha o time dele em segundo, primeiro, ele fala, dá pra sonhar. Os emocionados, né? Com 10 rodadas, o cara fala dá pra sonhar. Sabe? Eu concordo com você. O Guardiola, né? Mas é o Guardiola que fala. Os 8 primeiros jogos, né? Você vai ganhando. E aquele negócio, vão deixando a gente sonhar, a gente vai sonhando. E daí, quando começam a parar de deixar você sonhar, que começam a ganhar mais pontos que você
você começa a falar, pô, mas essa Sul-Americana tá gigante, essa Copa do Brasil tá gigante. Então eu acho que, nesse sentido, o torcedor do Atlético tá vivendo um momento que a gente nunca viveu na vida, né? Então, estar debatendo isso com vocês nesse momento já é algo de privilegiado como torcedor atleticano, né? Sim. A gente brigar por Libertadores todo ano e ainda ter possibilidades de título reais em Copas é algo muito novo. Mas o debate é, quanto tempo o Atlético vai demorar para dar esse próximo passo? Eu acho que essa que é a questão. O Atlético não dá sinais de que não vai dar esse próximo passo, mas o quanto tempo a gente vai se contentar, entre aspas, com essa situação, sabe? Eu acho que é mais por essa seara que a discussão caminha. E, cara, a gente falando sobre isso, me vem que talvez esse ano de 2013 seja muito subestimado, né? Porque a gente teve uma situação clara de ser campeão da Copa do Brasil e, cara, a gente foi muito bem no Brasileiro, muito bem mesmo, e pra ficar em terceiro no campeonato, jogando Copa ainda numa, né, que a gente foi até as últimas. Mas, Voidala, você acha que ainda a gente tá nesse momento ainda de focar nas Copas, que são menos jogos e deixar ainda o brasileiro para um momento que a gente esteja mais consolidado com relação ao elenco? A minha opinião é a frase do Marcão, que linda que tá essa Sul-Americana esse ano. Cara, infelizmente eu acho que é isso. Eu acho que esse ano ainda foi um deslize, porque a gente vinha disputando, acho que 2 Libertadores seguidas e o começo do ano passado foi frustrante. Era para ter jogado essa Libertadores de novo. Na minha opinião, não tem esse papo de não adianta entrar na Liberta se não for pra ganhar, vamos jogar a Sula, que a Sula a gente ganha. Eu acho que, cara, a camisa, o casco a gente vai criando jogando competição, perdendo pro Boca mesmo, perdendo pro River mesmo, vai chegar a hora que a gente vai brocar esses caras. Agora, pra mim esse ano é Copa, infelizmente a gente tá jogando a Sula, esse era um bom ano pra testar uma Libertinha aí, com o time encaixado do jeito que tá, com o nosso Antônio Oliveira. E a Copa do Brasil, o sorteio não ajudou, né, cara? Tem muito time bom jogando contra time nivelado por baixo. Quer dizer, até que ponto nivelado por baixo, né? Mas Juazeirense é uma potência. Sabe? É uma pena falar, né? Mas, pô, os rivais tudo caíram já, né? Tá lá o Juazeirense. Mas acho que esse sorteio, a partir da próxima fase, já começa a complicar um pouquinho. Então, acho que a Sul-Americana esse ano tá linda. E eu torço para que esse pulo seja dado até 2024, né? O brasileiro, depois a gente conversa. Eu queria uma libertinha, vou falar bem a verdade pra você. Que eu acho que começa a ser... A gente começou a ficar metido, né, cara? Total. Eu acho que o sonho agora do atleticano é... Assim, a gente vai ficar feliz. Pelo amor de Deus, hein, Atlético Paranaense. Olha no meu olho aqui, Atlético Paranaense. Pode ganhar a Sul-Americana, vou ficar feliz, vou beber e tal. Mas o sonho do atleticano é a Libertadores nesse momento, assim. E eu sempre falo a mesma coisa, cara. Me perdoem se eu sou repetitivo, mas eu tô ficando velho, eu tô chegando na idade de ser repetitivo mesmo. Pra mim, assim, o Atlético caiu na última Libertadores que jogou nas oitavas, por exemplo. Esse ano eu torço pra cair nas quartas. Entendeu? Porque eu acho que a Libertadores, cara, é um campeonato que, igual o Voidala falou, você tem que jogar, você tem que aprender, você tem que jogar com os melhores times da América. Pô, o ano de 2020, que a gente pegou... 2020? Que ano que a gente... Não, 2019. Que a gente pegou Boca, pegou River, a gente jogou com os caras... Em um mês a gente pegou os caras 200 vezes, jogou com os caras. E, cara, isso que é o tesão, né? Sim. A gente jogar com os melhores times da América, né? É isso que vai fazer o time criar casca, é isso que vai fazer o time... ter peso na camisa. Então você ter, por exemplo, se a gente... Aquele 3x0 com o Boca é emblemático. A 3x0 com o Boca, mas se a gente tivesse tirado o Boca, por exemplo, de umas oitavas, né? Porra, esse é o time do Atlético, vem eliminando o Boca. Essa questão, o Boca respeitou muito o Atlético no jogo do mata-mata. Mas demais. Tem tanto aqueles... que teve 45 minutos de bola rolando no jogo, né? Os caras não deixaram... E tem aqueles loucos lá da... Como é que é o nome daquele... Você lembra, Silotas? Produção. Daquele canal dos argentinos que eles ficam reagindo, que são os caras do Boca e do River. Enfim, tem esse canal e eles passaram e quando eles pegaram o Atlético de novo, você já vê que já muda, né? Tudo bem que eles tinham levado 3 cocos aqui na Baixada, eles estavam com medo, né? Mas exato. Você vê que quando... Mas é isso mesmo, é isso que faz o time ser temido, é isso que faz o time ser respeitado. E quando
os torcedores do Boca viram que iam pegar o Atlético nas oitavas, Eles não gostaram. não foi uma reação de, beleza, vamos pegar o Paranaense e vamos passar. Então, cara, isso é muito legal mesmo, e vamos tentar manter esse sarrafo lá em cima, né? E agora, pergunta que não quer calar. Já que estamos se iludindo, vamos se iludir de uma vez só, né? O que hoje seria mais fácil de ganhar? A Libertadores ou o Brasileiro? Foi dela, você primeiro, antes de mim. Menos difícil, eu acho que é sempre Copa, né? Menos jogos, né? Menos jogos, tiro curto, é mais sangue no olho, depende de como tá seu elenco. Quando você tá numa quarta, numa semi de Libertadores, o cara não quer jogar contra o Cuiabá no domingo, né, cara? O cara quer jogar na quarta-feira contra o River, contra o Independente, contra o Defensa e Justiça. Enfim, eu acho que é mais sangue no olho quando tá encaixado. Eu acho que é menos difícil você copar a Libertadores. E você pode pegar os times num dia bosta aí, pega um jogador deles que faz um gol contra, é um joguinho que resolve o problema, né? Esse que é o grande problema, né? É o problema, mas é o que deixa legal também o pontos corridos, né? Todo jogo vale exatamente a mesma coisa. Isso que é tão importante a gente tá fazendo um começo de campeonato tão bom, assim. Você tem esse laço, esse tempo de você conseguir ajeitar o time, arrumar. Então, talvez seja não é mais justo pela questão do Brasil, pela diferença de cotas, né? Essa questão de dinheiro. Mas se você for analisar em temperatura e pressão igual para todo mundo, um pontos corridos é muito melhor, que é o time que joga com todo mundo, faz mais pontos e é campeão. Mas tem as outras questões que a gente não pode tirar da mesa, né? Mas realmente a Copa eu acho sempre mais fácil do que pontos corridos. Mas que loucura, né? Mais fácil não, né? Não vou falar que é mais fácil ganhar a menos Libertadores. difícil, né? Exatamente. Boa saída. Mas é uma loucura, porque hoje o torcedor... Eu acho que isso é opinião geral. O torcedor do Atlético, ele realmente sente que é mais plausível ganhar uma Libertadores, que é o maior torneio do continente, do que ganhar um Campeonato Brasileiro. Justamente por conta pra mim, da disparidade financeira. Porque em 38 jogos você vai jogar jogos muito difíceis contra times do Z4. Que você vai pegar times, por exemplo, se você tem um time que vai brigar por título em Campeonato Brasileiro, você vai chegar numa Copa até o final do ano. Vai ter jogos no final do campeonato que os times lá de baixo vão se fechar jogando em casa, jogando pela vida, e vão acabar tirando pontos de você. Não estamos nem falando dos times lá de cima. Então, por exemplo, do Flamengo, do Palmeiras. Dependendo do brasileiro, você pegar um Cuiabá, no final é muito mais interessante você pegar um Corinthians. É muito mais difícil do que você pegar um Corinthians, por exemplo. Você pegar um Cuiabá em 16º, do que pegar um Corinthians em 8º. Então, nem isso, né? Isso é que é louco, né? Isso é muito louco. E daí a gente olha pra Libertadores e fala, pô, que dá, hein? Dependendo do cruzamento, se você pegar uma chave que nem o Grêmio pegou em 16 lá, Godoy Cruz, Lanús, Botafogo, Quilmes, um monte de time ruins consegue chegar. Então, a Copa ela acaba sendo mais fácil por uma questão de sorte e tudo mais, mas eu acho quase que um paradoxo a gente colocar a Libertadores como algo mais alcançável do que um Campeonato Brasileiro. É louco, sabe? né? Porque é um título muito mais importante, né? Muito mais. Imagine ganhar uma Libertadores. O que você faria, Voidela, se você ganhasse uma Libertadores? Qual hoje? cor do corote que você ia tomar, Voidela? Cara do céu, eu já lembro da final da Sul-Americana, que eu voltei pra casa até com a credencial de entrada do Salim no peito, eu e meu amigo. Hoje eu não faço ideia como, parceiro. Se ganha uma Libertadores, eu saio do corpo. Você tem a credencial do Salim da Sul-Americana? Tá com o Gabriel, nosso amigo. Lembra do Gabriel? Sim. Caralho, isso aí é relíquia, hein, cara? Ter a credencial do presidente do clube. Então, gente, é bom você responder aí, mandar uma fotinha e vamos negociar essa credencial aí, parceiro. Opa, é importante, né? Ver com quem que vai ficar, né? Então. O negócio vai valer dinheiro daqui a um tempo. Essa discussão é muito interessante de Copa e Brasileiro. A gente puxar 2004 e 2005, 2004 não era um time extremamente melhor que o 2005. Exatamente, mas cara. Muito melhor. Inclusive o 2005 era um time meio bosta. Eu sempre falo isso, cara ficou meio com raiva de mim, né? Mas ótimo argumento, cara. É exatamente isso. O time de 2004 é um dos melhores da história do Atlético. Foi eleito aqui, inclusive, o melhor. Exatamente. E chegou tão longe quanto 2005, cada um em seu campeonato.
Mas é verdade, cara. O time de 2005 é muito pior do que o 2004. Por isso que os campeonatos e pontos corridos falam... Por isso que, por exemplo, aquele título do Leicester, o nosso vice-campeonato de 2004 dói tanto, né? Nossa, cara. Eu nem Porque gosto, são times que... Putz, você sabe que é uma oportunidade em 1 milhão de você montar um time daquele e chegar ali onde você chegou, sabe? Porque às vezes você monta times assim e não chega, cara. Fica ali em quarto e tudo. Tem muito disso também dentro do campeonato, né? Às vezes você tem o melhor time e não consegue ser campeão. Eu gosto muito do exemplo do Leicester por isso, porque eles tinham um time bem bosta e foram campeão do torneio mais difícil aí de pontos corridos que tem no mundo. Então, sei lá, o Atlético tem camisa, tem estrutura, tem gestão pra estar lá, mas esse passinho a mais que ainda, pra mim, vai ficar pros próximos anos ali, mas não estamos longe. Eu não acho que o Atlético esteja longe de começar a disputar esse tipo de título, assim, entrar em todas as competições de verdade pra ser campeão. Mas ainda vai demorar um pouquinho, principalmente da parte financeira. O que deixa a gente mais tranquilo é a gente perceber que se tem um time que tá no caminho é o Atlético, né? Então a gente pode analisar esse ano, assim, a gente pode pôr o Red Bull Bragantino nesse momento desse ano, mas assim, se a gente for analisar os últimos 10 anos do futebol brasileiro, se a gente for analisar os times que não estão ali sempre, um time que tá subindo e querendo sempre mais é o Atlético Paranaense. Pelos títulos e também pelo jeito que tem feito os brasileiros nos últimos anos. Vamos tentar ficar vivo até a gente conseguir ver. Exato, mas acho que ficaremos. Acho que não vai demorar tanto pro Atlético chegar nesse ponto. Não acredito que vai demorar tanto. Show de bola. Vamos dar aquela respirada, aquele momento do Atlético Coach. Se a gente pode achar um lado bom do Atlético empatar ou perder, é esse, né? Porque fantástico. O Instagram do Atlético vira um caderno de poesia. A torcida não liga se o Atlético está em segundo, terceiro Sim. ou primeiro. Exatamente. O que importa é o resultado dos últimos 15 minutos. Exato. Você xinga os caras no Instagram, Voidela? Vai reclamar lá no perfil? Eu sou Tiete. O maior fã do Camacho, esqueci de falar disso, daqui a pouco vamos falar disso. Mas o Atlético Coach dessa semana é o Deni Martins 754. A vozinha serena. Lamentável a situação de nós torcedores. Horrível. Um elenco muito limitado. Horrível. Uma direção bosta que não contrata. Realmente. Sabendo que o time precisa. Uhum. Mano, se continuar desse jeito, nós torcedores Sabemos. nunca saberemos o que é uma Libertadores. Não. Nunca Ele não nasceu esse ano. Nasceu esse ano. E muito menos um Mundial de Clubes. Meu Deus. Uma tristeza para nós. Nossa, realmente. Imagine, cara, eu imagino o meu avô, falecido avô, e escutando um negócio desse, que nunca saberemos o que é um Mundial de Clubes. Meu Deus do céu. Sabe? Torcedor. O Atlético quase acabou em 94. O cara tá falando disso. Mas enfim, Deni Martins, grande reclamação sua. Exatamente. Acho que você Obrigado, tem toda obrigado. a razão. E o que eu gostei da reclamação dele é que ele acha lamentável a nossa situação. A nossa, horrível. Não é a do time, de fato. É a da gente vendo esse time. Nossa, a gente lamentável sofre a situação tanto do vendo nosso esse time. torcedor. Imagine quem viu 2011 pra sofrer com um time desse em terceiro, quinto do campeonato. Meu Enfim. Deus. Voidela, manda um abraço pro Camacho aí, cara, que eu sei que você tá com saudade dele. Foi pro Santos, né? O Camacho tá no Santos agora. Tá acompanhando ele ou não? Foi titular contra a gente, mas com o Bel Santos é sacanagem, né, cara? Inclusive deve estar jogando agora aí, sei lá. Mas com o Bel Santos é sacanagem. Agora o Camacho eu gostava mesmo, cara. Mas eu acho que era um paralelo entre gostar da característica de olhar pra frente e o meu hate ao Capita pisadinha também. Teve uma fase da vida que eu tirei um ranço do Wellington, com todo respeito à história dele. Mas, putz, quando foi acabando o contrato, o cara tirava o pé de dividida, errava passe de 3 metros. Aí não dava pra mim. Aí o Camacho virou cada dia mais ídolo.
O ódio pelo Wellington fez se amar mais o Camacho. Tanto que o Wellington não fez nada depois de ser do Atlético. Né? Nem sei onde que tá. O Fluminense nunca jogou. Nem joga. Nossa, nem sabia que ele tinha saído pro Brasil. O Camacho me segue nas redes sociais, já é uma vitória. Aí, fechou. Você quer ter o contato com o ídolo. Então é isso aí, exatamente. É o ídolo que tá junto ali com seus fãs. O Camacho pro Voidela está como coquinho para mim. Exato. Um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. Voidela, obrigado, cara. Obrigado primeiro pela participação e segundo pela divulgação e conseguir áudios pra gente aí nos últimos programas. Isso é muito importante. Obrigado, cara. Capaz, cara. Eu que agradeço o convite. Quando precisar, você sabe que é só mandar aquele WhatsApp. Tamo aí. Sempre gostoso essa resenha de Atlético Paranaense, né? Na boa. Quando tá ruim também é gostoso. O melhor vício do homem é sofrer por futebol, né, cara? Então, é isso aí. Sempre bom. Quando vocês precisarem, quando precisarem, tô posto e aposto. Fechou. Tá sempre convidado, cara. Pode ter certeza que você vai voltar. Obrigado, Marcão. Grande abraço. Valeu. Valeu, então. É isso aí. Agora com 2 programas semanais. Sempre se ligue. Mandar um salve pro meu pai. E já aproveitar, semana que vem, vamos falar sobre atleticanos na seleção brasileira e a maldição da seleção brasileira. Só ganha se tem um jogador do Atlético. Exatamente. Títulos importantes. Aí a gente com o Bruno Guimarães, Abner... Bruno Guimarães não conta mais, mas Abner e Santos na Olimpíada. Cara, eu preciso fazer um parênteses que eu ia fazer no último programa e esqueci, cara. Queria mandar não é mandar um abraço, mas queria falar aqui, cara, como vai fazer falta o Jacir de Oliveira. A gente... É um cara que a gente acompanha, é um cara que deu voz aos 2 maiores títulos da história do Atlético. É um cara que é muito profissional, um cara que realmente transmitia a emoção que a gente esperava na rádio em jogos do Atlético e culminou dele conseguir dar essa emoção ainda mais aí nos nossos maiores títulos. E eu esqueci no último programa, mas fica aqui o meu abraço para ele, aí, o meu agradecimento, porque realmente foi um cara que, mesmo que lá da rádio, faz parte da história do Atlético Paranaense, e com certeza todos os torcedores do Furacão vão ter esse cara no coração e na memória, porque realmente era um grande profissional, um cara muito fera mesmo no que fazia, e uma grande perda aí pra essa doença do caralho aí que ninguém aguenta mais. Então, um cara jovem, um cara que fazia aí jiu-jitsu, muay thai, um cara que fazia esportes, perder essa luta aí, né? Infelizmente acabamos perdendo o Jacir de Oliveira, um dos maiores narradores aí da história do Atlético aí, com relação aos nossos ganhos aí, os nossos títulos, né? Tá lá. Tá lá, né? Tá lá pra ele. E também, cara, citar o Rui Gotardi, um dos grandes do Atlético também em 49. Graças a Deus que o Atlético, ele saiu do Atlético brigado, né? Ele tinha um grande problema com o Atlético, mesmo sendo um dos ídolos aí de um dos maiores times da nossa história de 49. Mas graças a Deus o Atlético nos últimos anos aí conseguiu trazer ele de volta para a Baixada, na pessoa do próprio Marcel Belli, junto com o Jackson, que jogou junto com ele em 49. É um cara que deixou a gente aí nessa semana, não foi de Covid, ele tinha 93 anos, já era velhinho, mas vale o registro também do Rui Gotardi, que deixou a gente aí. Muita força para a família, com certeza a história dele está escrita no Atlético Paranaense. Beleza? Só para deixar registrado e que é muito importante. É isso, galera. Então, semana que vem, não deixe de participar com a gente, cara. Não vou cansar de falar que você pode aparecer no nosso... junto... Dá um tchauzinho aí, Voidela, pro Pederneiras colocar você. Olá. Aí, ó. Quer tomar uma cerveja com nós? Quer falar sobre o Atlético Paranaense? É só mandar uma mensagem pra gente no nosso grupo lá do Telegram, t.me/O Quinto Vento. Comenta aí, fala sobre o que você lembra do Kleberson, o que você lembra do Everton, o que você espera vou falar do Bruno Guimarães, e do Santos e do Abner nas Olimpíadas, tá bom?
Siga a gente no Twitter e no Instagram, ambos /O Quinto Vento, e fique por dentro das novidades do canal. Agora 3 vídeos por semana, com 2 podcasts nos agregadores. Beleza, galera? Obrigado a todo mundo aí, fiquem com Deus, até semana que vem e é nóis. Eu tenho que pôr o resto aqui, não tira, seu Lotus. Esqueci. Olha lá.